Qual é o mundo que as crianças estão conhecendo? Qual é o planeta que nós, adultos, estamos apresentando a elas? Quando eu comecei a estudar a relação entre criança e natureza, eu era professora de um grupo de crianças de 2 anos. E eu comecei a me dar conta de que a escola que eu trabalhava era uma caixa de cimento. Nas salas, as janelas eram pequenas e ficavam no alto. No pátio, haviam algumas poucas árvores, num canteiro limitado por uma mureta, como que dizendo, não passe. E era o que acontecia. Aquele canteiro não era um lugar de brincadeira, não era um lugar de se relacionar e não era um convite para as crianças. Era um paisagismo decorativo. Eu também comecei a me dar conta de que os brinquedos e materiais que as crianças tocavam ao longo do dia eram plástico, EVA e muito material sintético. Quando é que as crianças que acabaram de chegar no mundo se encontram com a natureza? Quando é que elas se encontram com o que há de mais original no planeta? Quando é que elas se encontram com o pulsar da vida? Como é que as crianças vão aprender sobre o mundo se não brincarem com ele? Eu decidi, então, mudar de escola e trabalhar em uma com mais área natural. Era um terreno amplo, com pouca área construída, muitas árvores e muita área externa. Ali eu também era professora de um grupo de crianças de 2 anos e todos os dias, quase o dia todo, nós estávamos do lado de fora. Teve um dia que estávamos brincando na areia. Uma criança descobriu que ali perto havia uma torneira. Ela olhou para a torneira, olhou para mim. Eu olhei para ela e fiz. Quando ela abriu a torneira, a água começou a jorrar e o grupo de crianças se mobilizou num objetivo coletivo: fazer uma grande poça. Eles pegavam potinhos, baldes, conchas, colheres, o que havia ali perto, buscavam água na torneira e levavam até o lugar onde a poça crescia. E eu observava, atenta, tudo o que as crianças estavam fazendo e aprendendo naquele momento, naquela experiência. Teve uma criança que escolheu carregar água com um balde, mas um balde grande. Se para nós adultos, nós já temos dificuldade de carregar um balde pesado, cheio de água, né? Imagina para uma criança de 2 anos. Então, ela convidava outras crianças que se juntavam a ela nessa tarefa. E quando elas finalmente conseguiam carregar, elas precisavam se organizar num movimento coletivo e sincronizado para conseguir se deslocar e chegar até o lugar. Quantas crianças são necessárias para levantar um balde de água? Quais são as estratégias que elas vão traçar para atingir esse objetivo coletivo? Teve um menino que pegou uma peneira, muito seguro de que ia levar muita água para a poça. E era daquelas peneiras que vêm em kits de praia, sabe? De brinquedo de praia. Então, os furinhos eram poucos e pequenos. Ele conseguia encher a peneira e, enquanto ele caminhava, a água vazava. E aí, o que ele fazia? Voltava para a torneira e fazia outra tentativa. E outra. E mais outra. E, ao invés de trocar de recipiente, ele decidiu acelerar o passo e chegar na poça antes de perder toda a água. Vocês têm noção de quantas leis da física estão mobilizadas com este menino que quer chegar na poça antes de perder toda a água que tem na peneira? Um outro menino decidiu que ia levar água com uma tampinha de garrafa PET. E eu conhecia muito bem aquele menino para saber que ia ser um grande desafio.
Ele enchia a tampinha até não poder mais e caminhava até a poça. E dava para ver o esforço que ele fazia para organizar e controlar o seu movimento. Quando ele finalmente chegava na poça, despejava o conteúdo, ele fazia uma cara de satisfação. Como quem disse, se não fosse por essa tampinha, a água não estava desse tamanho. E eu observava muito atenta, porque como adulta e como professora, eu preciso estar presente, entendendo como eu posso apoiar a brincadeira das crianças, como eu posso criar condições para que essa brincadeira dure mais tempo, para sustentar a investigação das crianças. E eu estava muito entusiasmada em perceber que as crianças estavam desenvolvendo sua comunicação, seu senso de coletividade, sua segurança, seu senso de competência, sua motricidade, força, velocidade, se orientando no espaço, criando milhares de estratégias. Aquela e tantas outras experiências que vivemos ao ar livre e com a natureza são fundamentais não apenas para o futuro daquelas crianças, mas para o presente, para quem elas são naquele momento. E eu entendi que o meu papel ali como adulta é apoiar e criar condições para que a brincadeira aconteça. Porque atualmente, para muitas crianças, é na escola o único lugar onde elas vão viver experiências como essa. Então, como é que eu, professora, posso criar muitas boas experiências, condições para que muitas boas experiências aconteçam? Como é que eu posso promover oportunidades para que as crianças brinquem com a natureza? Eu preciso ter ciência do tamanho da minha responsabilidade em criar muitas boas oportunidades para que as crianças brinquem e experimentem o mundo, para que elas aprendam e se desenvolvam. E foi ali, em meio às crianças saltando e se organizando para ocupar aquela poça que não parava de crescer, que por um segundo eu paralisei. Eu olhei para os lados e percebi que naquele espaço enorme, apenas as 25 crianças do meu grupo estavam brincando do lado de fora. Naquela escola, que tinha uma área natural abundante, tinham outros 4 grupos, com 25 crianças cada, todas estavam do lado de dentro das salas, provavelmente sentadas nas cadeiras, preenchendo folhinhas de atividades, sem se mover, sem conversar, sem criar e sem saber qual é a sensação de pular numa poça d'água que você criou junto com seus colegas. E foi assim que eu comecei a trabalhar com formação de professores, porque eu entendi que eu precisava criar estratégias para que mais e mais crianças vivam boas experiências com a natureza, brinquem ao ar livre. Não só as 25 crianças do meu grupo têm o direito de brincar. Brincar é direito de todas as crianças. E brincar com e na natureza é a melhor situação que existe para que as crianças se desenvolvam integralmente. E dentro da sala, fechado entre 4 paredes, também não é lugar do educador. Há um mundo inteiro nos convidando a aprender, inclusive sobre outras formas de ser professor. Um professor curioso, ativo e que provoca os pensamentos e ações das crianças. Nós precisamos de professores que garantam o direito de brincar, que garantam o direito de estar no mundo e que promovam muitas experiências, muitas oportunidades para que as crianças brinquem, experimentem o mundo numa relação direta e sensível com a natureza.
E toda criança que é acompanhada de um adulto encantado pelo mundo tem muitas chances de viver boas experiências e manter sua curiosidade e encantamento por mais tempo. E nós vivemos num planeta incrível para que isso aconteça. Nós somos natureza e brincar com e na natureza é como aprendemos sobre o mundo e sobre nós mesmos. Obrigada.